Mas a gente estava falando aí sobre a questão desse projeto que o Wagner apresentou na Microsoft. E para 125 mil pessoas, que foi fazer um streaming, né? Um jogo. Eles usaram o que? Basicamente internet via satélite? Sim, mais ou menos. Nesse caso era um teste, né? Numa rede via satélite que vai um dia competir com o Starlink, que se chama Lightspeed, de uma empresa de satélite canadense. E eles a gente queria comprovar o tempo de resposta e a agilidade do produto deles. Então, qual foi o ping? Então, a gente conseguiu bater alguns recordes, né, nos números, mas basicamente o tempo de resposta só do satélite estava dando 18 milissegundos de latência. Isso é muito bom para uma rede via satélite, mas é LEO, né? O Starlink hoje é em torno de 22 milissegundos, mas no caso desse, o do Lightspeed chegou a bater 18. Cara, é muito baixo, né? É muito baixo, é muito rápido. O Alan tá pedindo pra você mandar um beijo pra ele. Não, mas eu tô terceirizando aqui, o podcast é meu e eu que mando. Ah, meu Deus. Tá bom, mandar um beijo pro Alan. Não, tá vendo? Tá feliz agora, Alan, o produtor. Alan, o produtor. Mas obrigado por estar assistindo, Alan. Você é o cara. Com certeza. E quando a gente fala de internet via satélite, é um negócio muito louco, porque até talvez 10 anos atrás, para quem é leigo no assunto, isso era inimaginável, né? Assim, não, a gente já tinha. Eu falo para quem é leigo, né? Porque porque era muito high-end, era um negócio muito caro. Telefone via satélite. Ainda é. A questão é que depende do tipo de internet. Você tem que entender que quando o Starlink te oferece internet como consumidor, ela não tem uma garantia de serviço, certo? Da mesma maneira que a Comcast não te dá uma garantia de serviço. Que a quando Ziply... cai, acabou, certo? Só que quando você está lidando com uma empresa, existe o que a gente chama de SLA, Service Level Agreement. E aí você tem que manter uma certa qualidade de serviço. E aquela qualidade de serviço tem um custo. Então até o Starlink ele tem uma separação. Ele tem o Enterprise rodando junto com o consumidor. Só que se der algum problema, ele mata o consumidor primeiro e mantém o sinal do Enterprise como prioridade. Ele tem uma prioridade maior. Só que são antenas muito mais caras, uma antena e com capacidades maiores. Né? Tem antena de 1 GB. Mas elas são muito mais caras e um serviço muito mais caro mensalmente. Mas você sabe o preço? Muito mais caro? Quanto? Porque hoje tá o quê? Tá uns 4, 5 mil pro consumidor normal? Você comprar a antena mesmo? Não, você diz em reais? Eu não sei. Mas não, em dólar tá quanto? Não, em dólar eu acho que tá... Acho que tinha uma época que você conseguia assinar por $400. Eu não sei se ainda tá assim. Nossa, é bem acessível, então. Era muito acessível. Mas a ideia deles é que seja acessível. Mas o consumidor normal paga o custo, o preço de custo praticamente. Mas aí acho que, eu não sei muito bem, porque o Starlink nunca se tornou um parceiro de fato. Microsoft. Eu trabalhei na conexão deles com o Azure, né? Porque todos os ISPs, Internet Service Providers, estão conectados com a nuvem da Microsoft em alguns pontos de presença espalhados no mundo. E o Starlink, sendo um provedor de serviço de internet, também tem que estar plugado. Então eu ajudei a fazer esse meio campo entre o Azure Networking, que é o departamento do Azure que lida só com redes, e o Starlink para poder conectar. Cara, quando você fala assim, eu penso, não tem mais nada hoje que não precise, é impossível alguma coisa que não esteja na nuvem, né? Hoje em dia praticamente tudo, e eu vou te falar assim, as coisas que estão na nuvem, elas estão mais avançadas do que as coisas que não estão na nuvem. Eu, durante muito tempo, trabalhei com infraestrutura. Nos primórdios de quando a nuvem foi criada, a gente tinha muita nuvem privada. Que ano que é isso? Né? Eita, isso aí depende. Quando o conceito de nuvem foi criado... o conceito ali de nuvem começaram a ter as primeiras, né? Porque muita coisa hoje, assim, só para exemplificar minha pergunta. A gente já tem projetos 6G e 7G. Em tese, existe no papel. Eles estão falando que em 2040 a China começa o 7G. Mas, logicamente, está tudo no papel. Né? Então, assim, beleza, a nuvem deve ter surgido no papel primeiro, para depois eles começarem a executar.
De certa forma, sim. O engraçado foi o seguinte, foi um pouquinho diferente. A nuvem já existia, mas não tinha esse nome. Qual era o nome, você sabe? Não, era ambiente virtualização. Você tinha um ambiente virtualizado na sua empresa. Uhum. Na época era a VMware dominava o mercado. Né? Todo mundo tinha um vCenter com 3, 4 nós e nodes, né? de servidor, um storage e rodava máquinas virtuais ali dentro rodando Windows. A Microsoft tinha o produto deles também. Na época, o Windows Server 2008 foi um dos primeiros, eu acho, com nuvem e com suporte para nuvem. E depois veio outras versões, mas assim... data lá atrás para 2006, 2007, a gente já tinha alguns produtos começando a aparecer que iriam se tornar produtos de nuvem. Cara, é muito novo então. Eu achei que era mais antigo. Eu achei que você ia me falar lá em 94. Não, tem produto de virtualização que é datado até... O que o VMware, na verdade, era um produto... começou como algo aberto, na verdade. O Hypervisor, que é o que roda por baixo, ele era aberto. Você instalava, você ainda pode instalar ele no Linux e tudo mais. O ESX, que é o sistema operacional do servidor do VMware, ele é aberto. Você pode instalar ele de graça, o ESXi. Entendeu? E naquela época também. Agora, a primeira vez que eu vi um ESX foi em 2001, 2002, por aí. Mas já era tipo, assim, ninguém usava em ambiente enterprise ainda. Se usava era muito ambiente educacional ou muito para coisas de alta criticidade para a empresa, né? E aí foi tomando mercado, aí a VMware se tornou a empresa que se tornou, né? Ela comercializou o ESX com outras ferramentas, então a licença do ESXi em si era grátis, mas todas as outras funcionalidades habilitadas pelos produtos da VMware eram tipo pagas e não eram baratas. Mas compensava, viu? Pedi para eu tirar a sua taça aqui desse lado e colocar do outro. Ah, tranquilo. É porque é o pessoal que manda aqui. Com a mãozinha assim, ó. A Larissa tá falando que você vai bater na taça. Entendi. Vai não, tá longe, tava longe. Mas, cara, sabe qual é a minha neura? Você é um cara que entende, eu sou leigo, eu sou zero, minhas perguntas vão ser as mais idiotas possíveis hoje. Não existe isso, cara. Mas sabe qual é a minha neura? Lembra daquela série, um filme que saiu na Netflix, que os caras entram nos Teslas e aí sai fazendo um engarrafamento de Tesla, eles têm um ataque em Nova York e aí eles hackeiam a nuvem, né, do Tesla, soltam tipo um vírus. Eu não vi esse daí. E eles começam a controlar os Teslas e começam a dar engarrafamento de Tesla, mano, e um batendo atrás do outro. Assim. Na Netflix, né? É na Netflix, Acho que eu vi. Cara, eu falei, mano, beleza, os caras fizeram no filme, o que impede hoje, assim, tipo assim, cara, de um hacker muito doido ou de um time de hackers de pegar e invadir um negócio desse e fazer um negócio desse, seja com BMW, com Tesla. Existem muitas soluções de cybersecurity hoje para impedir esse tipo de coisa. E eu vou dar um exemplo, assim, uma informação que não é guardada a 7 chaves, é muito de conhecimento geral. As CSPs, Cloud Service Providers, né, os provedores de serviço de nuvem, eles sofrem em torno de, acho que são 2 bilhões de ataques num mês normal. 2 bilhões de ataques no mês normal? Num mês, assim, comum, num momento comum.